Olá, pessoal, seja bem-vindo ao novo podcast do Giro do Boi. Hoje vamos falar das vantagens dos sistemas de irrigação no Brasil, as instabilidades climáticas, seca prolongada, chuvas irregulares, veranicos fora de época. Muitos produtores acabam ficando à mercê na hora de plantar e na hora de colher, não é mesmo? E na pecuária não é diferente. Irrigar os pastos significa produzir carne e leite o ano inteiro, de janeiro a dezembro, não é mesmo, pessoal? Mas quanto custa uma irrigação? Como escolher o melhor sistema para a sua fazenda? Qual é o manejo dos sistemas irrigados? Como se distribui bebedouros, coxos de trato debaixo de um pivô central, por exemplo? Bom, para responder a essas e outras perguntas relacionadas ao tema, eu recebo hoje aqui no nosso podcast o engenheiro agrônomo exalquiano Leandro Felletti, um dos grandes estudiosos dos sistemas de irrigação do Brasil. Leandro, muito obrigado por estar com a gente aqui no podcast. Oi, Mauro. Nós que agradecemos a oportunidade para estar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente vem estudando aí por mais de 25 anos. 25 já? 25. Bastante tempo. Mestrado, doutorado, a maior parte em cima desse tema. Uhum. E a gente está à disposição para atender a sua demanda aí. Bom, Leandro, primeira coisa, vamos falar um pouquinho de um panorama do que são os sistemas integrados no Brasil e qual a sua representatividade na produção de alimentos a nível global. Olha, Mauro, a integração de sistemas irrigados, nós temos hoje algo em torno de 8 milhões de hectares irrigados no Brasil, 8 milhões. de uma área em torno de 20 milhões de hectares na área agrícola, sem considerar toda a área de pastagem, né? Uhum. E estudos recentes que nós fizemos na Exalc, o Brasil tem um potencial para irrigar até 55 milhões de hectares. Agricultura e pecuária. Pode ser irrigação, pode ser pecuária, ou pode ser agricultura. Para qualquer tipo de atividade produtora de alimento. Exatamente. Tá. O Brasil tem um volume de água disponível e o mais importante, a maior parte dessa água são águas superficiais, água de rio, sem ter que furar poços. Uhum. Então, isso dá um volume muito grande e um potencial muito grande para crescimento da agricultura irrigada no Brasil nos próximos anos. E a pecuária a pastagem, ela entra como uma ferramenta muito importante, porque o produtor, ele hoje em dia, cada vez mais, ele está fazendo a integração lavoura-pecuária. E a gente enxerga a adoção da irrigação de gramíneas, né, como uma integração praticamente obrigatória hoje, para que o produtor ele consiga fazer a rotação de culturas e conseguir minimizar, principalmente pragas e doenças nessas áreas irrigadas. Produtores que trabalham com agricultura por muitos anos na mesma área, eles têm uma incidência muito grande de pragas e doenças. Então, cada vez mais o produtor está atentando para isso, né? Que cada lugar, essa tecnologia, ela tem um nome, né? Chamava Sistema Santa Fé, aí tem vários nomes que são dados para essa tecnologia, em que, intercalado com cultura de soja, milho, feijão, é feito o plantio das braquiárias, principalmente, que isso consegue ter uma série de vantagens agronômicas para o sistema, que isso aumenta, ou melhor, diminui a incidência de pragas e doenças e aumenta a longevidade das culturas, inclusive aumentando produtividade dos cereais, né, quando essa tecnologia ela é adotada. Então, ou seja, falando em sustentabilidade da produção, sistemas irrigados caem como uma luva. Exatamente. A gente concede uma condição agronômica, né, que com essa rotação de culturas, a gente consegue ter uma condição mais favorável para a produção, né, e para a integração da lavoura pecuária. E aí entra, né, o gado, os animais, pastejando e dando receita, né, para quando a gente faz o plantio de braquiária nessas áreas irrigadas. Como é apenas numa área concentrada, normalmente um pivô central, em média do Brasil, tem em torno de 100 hectares,
é mais fácil administrar vamos dizer assim, aquele talhão daquele pivô central em 100 hectares, aplicando um defensivo ou fertirrigando, né, aquela mesma área e intercalando culturas, né? Essas são uma das grandes vantagens, né? E, obviamente, aumento de produtividade absurdo. Sim. Quando nós adotamos a irrigação de pastagem, nós fazemos a rotação, né, com cercas elétricas e nós fazemos o projeto da área irrigada e pastejada e a gente consegue ter um manejo para a gente conseguir colher, Uhum. né, e manejar o corte, né, a entrada, o ponto de entrada e ponto de saída dos animais para otimizar para o pecuarista, o agricultor, né, ele otimizar a produção em relação ao desempenho animal, Isso no caso de pastejo, né? de Na pastejo. sequência, eu quero que você me explique como é que eu monto estrutura, porque para pastejo eu preciso de coxo, eu Isso. preciso de pilheta, mas também dá para fazer embaixo de pivô somente a cultura do capim, cortar, fazer feno e silagem, por exemplo, Sim. né? Tem alguns agricultores que usam muito a tecnologia da irrigação para fazer a produção de silagem, Uhum. né, que serve como base para os confinamentos Ou em feno, si. né? Ou feno, exatamente. Uhum. Quando é utilizado o Cross ou Uhum. então o Tifton 85, eles fazem a produção de feno. Ou também hoje tem algumas tecnologias que eles usam também em Tanzânia, Mombasa, para fazer o corte daqueles rolos, né, para fazer feno. Isso é uma E estrutura lá. a Eu estrutura é consigo isso. montar Então, a para gente pastejo em si? planeja, né, Uhum. faz o pastejo rotacionado. E antigamente, no pivô, como ele é circular, a gente concentrava o local de coxos d'água e suplementação no centro do equipamento, normalmente na primeira torre do pivô. Hoje em dia, só que essas áreas ficava parecido com uma fatia de pizza, né? Então o pasto ele ficava mais largo lá no fundo e vinha estreitando até ter uma entrada de 50, 60 metros. Então, o início do pivô, eh, como tinha um pisoteio muito grande nessas Ali era a áreas, praça da alimentação. a praça de alimentação ficava no centro. Tá. Hoje em dia, existem vários projetos novos, né, que a gente ou pode colocar uma porcentagem menor no centro, ou então está deslocando as praças de alimentação para a área externa. Então, tem uma efetivação, os pastos ficam mais quadrados, né, apesar de ser dentro de uma área redonda, mas ele fica com um formato mais uma tendência quadrangular, e a gente constrói alguns corredores, né, dentro da área para que os animais eles tenham acesso à praça de alimentação que fica fora das áreas irrigadas. E já tem resultados concretos da funcionalidade disso? Sim, sim. Hoje a gente tem, por exemplo, um pivô de 125 hectares. Nós construímos e fizemos 4 praças de alimentação. Então, dentro de um pivô de 125 hectares, nós conseguimos trabalhar com até 4 lotes diferenciados de animais, e com isso a gente dá uma ferramenta importante para o produtor para ele manejar todo o sistema, que ele pode ter lotes, né, de portes, de tamanhos diferentes, que ele consegue fazer ele consegue apartar os animais e fazer um melhor aproveitamento do sistema irrigado. E a lotação de boi embaixo de pivô central é absurdamente grande, né? Mauro, antes de falar um pouco de lotação, acho que é importante a gente conversar sobre as técnicas que o produtor tem que fazer. A irrigação de pastagem é uma importante ferramenta, mas desde que o produtor ele faça toda a parte, o serviço de casa, a lição de casa, para preparar toda a área, né, agronomicamente, para que a gente tenha uma boa produtividade. Então, o que é importante que o produtor ele faça, leve em consideração. Primeiro, projeto de irrigação muito bem executado, que isso, cada
cada propriedade é um projeto, é um sistema diferente. Então, nós temos que dimensionar o pivô, motobomba, adutoras, motor, conforme as características da propriedade. Outro ponto muito importante é a correção do solo, né, de pH, né? Nós coletamos análise de solo. Hoje em dia a gente utiliza muito agricultura de precisão para que a gente estratifica a área total irrigada em pequenas áreas, que em função dessas pequenas áreas nós fazemos a correção proporcional à fertilidade que quem tem de solo. Não, o cara fazer investimento em pivô, em sistema de irrigação, e não fizer uma análise de solo, não, tem que subir com esse produtor, né? Sim, mas a gente orienta, né? Porque isso faz parte do pacote tecnológico, que é muito importante. É verdade. E depois ele faz toda a parte de correção de fertilidade do solo, adubação NPK, né? Nitrogênio, fósforo, potássio. O nitrogênio tem um papel muito importante. Temos áreas irrigadas, rotacionadas, que exigem até 400 até 800 quilos de nitrogênio por hectare ano. Então, é muito importante fazer uma programação da aplicação do nitrogênio. E aí o nitrogênio tem um detalhe importante, né? Que é a parte que, quando nós aplicamos o nitrogênio, hoje em dia o ponto de nitrogênio, melhor custo-benefício para o produtor adquirir, é a ureia, né? E a ureia, nós sabemos que quando nós temos uma área com pastejo irrigado, tem a presença, né, de folhas, né, de matéria orgânica na superfície do solo, e a gente joga a ureia em cima dessa matéria orgânica, nós temos uma volatização muito grande, então uma perda muito grande do nitrogênio aplicado, que pode chegar até 60%, até 80%. Mas o que fazer então para resolver isso? Nós temos uma técnica que é utilizada, que é a fertirrigação. Então, o que é a fertirrigação? Nós diluímos o nutriente, o fertilizante, na água de irrigação, e aí a gente aciona o equipamento de irrigação e aplica a água junto com o fertilizante. Então, com isso, nós diminuímos as perdas para cerca de 5%. Nossa Senhora. Então, torna a aplicação e a utilização do fertilizante muito mais eficiente do que as técnicas convencionais que são utilizadas normalmente. Então, é muito importante que o produtor faça esse passo a passo para que ele tenha uma área, né, que desempenhe conforme a gente está programando, que em função toda essa programação, aí vem a próxima parte, que é o quanto é que ele vai conseguir aumentar de produtividade, e proporcionalmente é muito importante que o agricultor ele tenha uma boa administração, porque quando a gente corrige o solo, aduba com nitrogênio, tem um bom pasto, esse pasto a gente costuma brincar que se a gente encostar, né, próximo ao capim, a gente escuta ele crescendo. Então, tem uma produtividade muito grande. É verdade que a gente consegue até 100 arrobas por hectare no sistema irrigado, doutor Leandro? As lotações, elas chegam na época de verão 10 a 12 UAs por hectare. Então, é muito importante nesses períodos que o produtor faça as contas, né? Porque a gente tem alguns produtores que não têm animais suficientes para colocar no pivô dentro da fazenda para comer toda essa comida que nós estamos produzindo. Então, é muito importante ser muito bem dimensionado isso. Cansei de ver produtores no início, quando nós começamos com essa tecnologia, eles tiravam todos os animais dos pastos, concentravam no pivô e não dava, o capim continuava crescendo. Não dava conta de comer. Não dava conta de comer. Tanto capim que tinha. Ele ainda chamava os vizinhos para aumentar a lotação e conseguir controlar toda a produção. Hoje em dia nós temos uma série de técnicas, inclusive produção de feno, né? Que a gente pode controlar. Mas é muito importante que o produtor ele tenha uma importante estrutura financeira e administrativa para ele conseguir atender a demanda do capim a hora que está produzindo. Até porque o sistema irrigado também ele segue a mesma premissa
de uma área não irrigada, seja ela contínua ou rotacionada, que é a questão de entrada e saída, né? Tem que até monitorar esse tipo de coisa dentro do sistema irrigado, né? Sim, é muito importante, porque a velocidade de crescimento É muito alto. é muito alta. Tudo corrigido, está adubado, então o capim ele cresce muito. Nós chegamos a produzir até 50 toneladas de matéria seca por hectare ano. Então aumenta cerca de 3 vezes a produtividade de uma pastagem convencional. E isso é muito importante que a gente colha no ponto certo. Então, ponto, altura de entrada e altura de saída é muito importante que as pessoas que fazem o manejo dessa área, eles têm que saber na ponta da língua, né? E na ponta da botina, Uhum. aumentar e diminuir a lotação conforme o aumento de produtividade. E aí também, Mauro, tem um ponto muito importante, é que o Brasil é um país continental. Nós temos 6 biomas. 6 Dá para biomas, colocar irrigação nesses 6 biomas que a gente tem no Brasil? com certeza, Ah. né? E nós temos muita água disponível para isso. 12% da água doce do mundo está aqui no Brasil, né? 12%, a gente só utiliza só temos 5% do volume total de água outorgável, que é outorgado. Então, por isso que eu falei Tamanho do inicialmente, potencial, né? muito grande, muito grande. E com a integração lavoura-pecuária, esse potencial ele aumenta mais ainda. Quais são os vários sistemas possíveis de irrigação que a gente tem no Brasil? A gente falou muito agora de pivô, mas Isso. tem aspersão, tem gotejamento externo, gotejamento subterrâneo. Quais são elas? Basicamente, 95% das áreas são irrigadas por aspersão. Aspersão por pivô central ou para áreas menores do que 15 hectares, a gente recomenda a aspersão fixa que nós chamamos, que são os aspersores. Aquele que joga água para cima, né? Ah, tá. Isso. Entendi. E essa técnica é uma técnica muito importante para pequenas áreas, para áreas até 15 hectares, que entra como uma luva. Para o pequeno e para o médio pecuarista, né? Para o pequeno e o doutor médio, Leandro? isso. E outro ponto, tanto é importante para a pecuária de corte, como também a pecuária de leite. Essa tecnologia ela entra muito bem para a pecuária leiteira também. A irrigação por gotejamento é uma técnica relativamente nova e que demanda alguns cuidados pelo produtor, mas tem uma vantagem muito grande, que ela passa nós conseguimos irrigar, a projetar praticamente 100% da área cultivada. Então, conforme são as características do projeto de irrigação, nós temos todas essas ferramentas, essas opções de sistemas irrigados Uhum. e que, inclusive, a gente precisa fazer, quando nós pensamos num projeto de irrigação, nós temos que pensar também no projeto de fertirrigação. Entendo. Uma certa vez eu bati papo com um pesquisador lá da Unesp de Araçatuba. Eu não sei se o senhor teve conhecimento desse trabalho. Foi uma tecnologia trazida de Israel para o Brasil e o experimento foi feito nesse campus lá da Unesp de Araçatuba, que é de microgotejamento subterrâneo. Até então eu me lembro, tá um pouco cara, acho que se não me engano, 20, 25 mil reais por hectare. Mas assim, é para lugar que usa pouca água. É, Nordeste, porque me lembrou aquilo, o Nordeste é uma terra extremamente fértil. Eu conheço o Nordeste de cabo a rabo. Pensa numa terra maravilhosa, só falta água. sim. Então acho que ela cairia como uma luva. Você tem conhecimento desse microgotejamento subterrâneo? Sim. A irrigação por gotejamento subterrânea, os tubos gotejadores, eles ficam enterrados a cada 80 centímetros, Uhum. mais ou menos, numa profundidade de 25 centímetros. Nós usamos gotejadores autocompensados, que a gente consegue ter uma uniformidade de distribuição da água muito grande, acima de 95%. Então, com isso, a gente tem uma eficiência da irrigação também proporcional a esse número. Na irrigação por aspersão, quando nós irrigamos, nós temos a diminuição um pouco, cerca de 10% do volume irrigado, ele é perdido por ou evaporação da água ou deriva da água, né,
através de vento. Uhum. Já na irrigação por gotejamento, a gente consegue aumentar, né, para 95% a eficiência da irrigação. Eu te fiz essa pergunta. Só que o custo, né, como você falou, Aham. ele praticamente alto, né? custa o dobro da área de pivô De central. aspersão. Isso. Mas eu falei isso justamente para essas regiões muito quase árida, semiárida, onde tem pouca água. Assim, acho que é uma viabilidade para esse tipo de... Até porque a gente está passando por problemas climáticos absurdos, né, doutor Leandro? Veranico em época que não existia, seca extremamente prolongada, esturricada no ano passado, em 2024, teve região no Brasil, aqui no Goiás, que ficou 6 meses sem cair uma gota d'água. Por isso que eu estou falando e levantando essa bandeira e trazendo esse conteúdo com o senhor hoje, que é a viabilidade dos sistemas de irrigação. Sim. O primeiro uso da irrigação é para suprir, né, a deficiência durante a seca, que a gente já conhece, e cada região tem uma seca com intensidade diferente. Cada dia pior também, né? E cada dia pior. Outro ponto muito importante é que a gente consegue, com a irrigação, estabilizar os veranicos. Então, épocas em que nós temos, como aconteceu durante o ano 2024, 2023, picos de temperatura, que a evapotranspiração é o consumo de água da planta, ele aumenta... Por causa das altas temperaturas, né? 40 e tantos graus, isso. 50 graus no meio do campo. Isso, aumenta a temperatura, diminui a umidade relativa, o consumo de água da planta explode. Vai embora. Então aí os sistemas de irrigação, eles têm um papel fundamental que, conforme nós planejamos ao longo do ano as produtividades e as lotações das áreas irrigadas, quando nós temos o sistema irrigado, nós conseguimos realmente atender essa demanda. Já quando o produtor ele não tem a ferramenta da irrigação, ele fica sazonal, a produtividade fica oscilando conforme a disponibilidade de água, né, dependendo de São Pedro. Qualquer ser vivo precisa de água para sobreviver. Nós, os vegetais, enfim. Então, creio eu que os sistemas irrigados servem para qualquer tipo de gramínea ou qualquer tipo de lavoura de produção de alimento, né? Com certeza. A água é o principal elemento, né, para que nós tenhamos boas produtividades. Só um número, Mauro, você sabe quantos % do volume de água que passa por uma planta ela acumula em matéria seca? Só 3%. Então, todos os vegetais, eles são ineficientes em relação ao acúmulo de matéria seca em relação ao volume de água que passa pela planta. Então, cada vez mais nós temos, com essa transição, essa variação climática muito grande que nós estamos tendo hoje em dia, os sistemas irrigados, eles dão uma estabilidade na produtividade, e isso é uma ferramenta muito importante para o produtor ele tomar decisão, né? E outro ponto muito importante é quando o produtor ele investe em irrigação, a estrutura administrativa dele, ela não altera muito, ele tem que apenas incluir o sistema de irrigação na propriedade. Então, o manejo de entrada, saída, o manejo dos animais, fica até mais fácil, porque a gente concentra um volume grande de animais em uma área rotacionada. Então, é fácil de manejar, contar, controlar, fazer todos os manejos, né, que a pecuária de corte ou de leite exige. Já outras tecnologias de mitigação de produtividade, né, TIP, confinamento e assim por diante, o produtor ele tem que ter uma evolução administrativa, né, muito maior. Então, hoje em dia, para o produtor, não que não seja importante o confinamento, a TIP e assim por diante, mas ele tem que investir numa estrutura produtiva, uma estrutura administrativa muito grande, né? E mudar a parte administrativa da fazenda. Já quando ele compra um sistema de irrigação que tem um custo elevado, mas traz um benefício muito grande para ele, né? E ele não tem muita alteração no manejo dele do dia a dia, que normalmente ele está acostumado.
Bom, pessoal, estou conversando aqui com o engenheiro agrônomo exalquiano, mestre em irrigação e doutor em fitotecnia pela Exalc USP, o Leandro Fellet. Ele é CEO também da empresa Agromakers, uma empresa criada por vocês aí, justamente que trabalha em cima de projetos. Falando em projetos, vamos supor que eu, Mauro, pecuarista ali da região do Bolsão de Mato Grosso do Sul, uma terra arenosa, barbaridade, chuvas irregulares, enfim, cerradão bravo, mas lugar bom para criar boi, viu? Pensa no lugar bom para criar boi, é terra de areia, viu? Vou te falar, menos endo e ectoparasitas, enfim. Mas falta água para a gente poder fazer o capim crescer nesses lugares. Eu tenho interesse em botar um sistema irrigado. O que um projeto faz para poder a gente tomar essa decisão de investir ou não? Qual que é o ponto inicial? Fazer uma Olha, análise em loco? Eu sempre gosto, quando nós vamos analisar uma propriedade, eu gosto de fazer uma avaliação dela como um todo. Tá. E sempre me fazem essa pergunta. E dentro de uma propriedade a gente tem uma variação, né, da porcentagem de argila. A gente sabe que quanto maior o teor de argila, mais água armazena no solo e menor é a necessidade de irrigação. Só que são áreas mais férteis. Já as áreas mais arenosas são áreas que têm uma fertilidade menor, Sim. mas consequentemente tem um armazenamento de água também menor. E eu prefiro, nos sistemas irrigados, as áreas mais arenosas. Por quê? É mesmo? Porque a gente consegue aumentar a produtividade de forma representativa. É porque ali o bicho pega, né? Com certeza. Porque numa área argilosa, o cara tem muito mais, área mais fértil, área roxa, área terra preta, o cara produz muito mais. Agora, o resultado aparece mesmo nesses lugares ruins, né? Exatamente. Quando a gente adota, então, a irrigação de pastagem para as áreas mais arenosas, a gente corrige a fertilidade do solo, né? E a gente aplica a água conforme a necessidade da planta. Então, com isso, nós temos um aumento potencial muito maior do que na área argilosa. A área argilosa tem na agronomia a gente usa muito, geneticamente, né? Ela já é uma área mais produtiva. Já a área arenosa, ela produz menos. E quando a gente coloca a irrigação de pastagem nessa área, nós temos um aumento proporcional, né? Muito maior do que investir na área mais arenosa. Aí, feita a análise, vocês vão apresentar a gente o que faz pode ser implantado ali. E essa região no Mato Grosso do Sul é uma região que tem uma disponibilidade de água muito grande. Então é importante a gente falar que, primeira coisa, o produtor ele precisa pedir autorização para captação de água, né? Então, que se chama outorga. Vocês fazem isso? Vocês ajudam nesse processo? Isso, ajudamos todo esse processo. A gente dimensiona o sistema de irrigação e sabe quanto que tem que captar de água. Em função disso, nós fazemos o projeto, né, para conceder no caso do Mato Grosso do Sul, ao IMASU, quando são rios estaduais. Quando são rios federais, nós encaminhamos para a ANA. Ou se for poço, governo federal também. Água de aquífero. Depende da bacia. Se for uma bacia, se estiver dentro de uma bacia federal, são os órgãos, a ANA, Agência Nacional das Águas. E se for, no caso do Mato Grosso do Sul, se for uma bacia acho que ele passa o aquífero Guarani ali, né? Tem também. Tem o aquífero Guarani, que a gente pode perfurar poços, dependendo do lugar, dependendo da profundidade, tem uma viabilidade de captar no aquífero Guarani, que a gente consegue vazões de poços até 300 metros cúbicos por hora. Nossa. Aí a gente precisa estudar bem qual é a região, porque tem regiões que o aquífero Guarani está a mais de 1.200 metros de profundidade. Então, aí os poços ficam muito caros. Mas tem regiões que o aquífero Guarani ele fica numa profundidade de cerca de 300 metros. Aí os poços... Tudo depende dessa análise. Exatamente. Gel, né? A gente tem que fazer... E outra coisa, uma outra análise principal, doutor Leandro, me permita, é saber a pretensão do produtor, né? Qual que é a pretensão daquele pecuarista, né? Com certeza. É muito importante a gente fazer uma avaliação do perfil do produtor. Então, primeiro, perfil da propriedade, perfil do produtor, para que a gente adeque as características do sistema de irrigação e o sistema rotacionado para que a gente
tenha o melhor desempenho e o melhor custo-benefício para o produtor rural ele implantar esse sistema de irrigação e ter o melhor custo-benefício possível. Bom, Leandro, esse trabalho da Agromakers lá também, ele vai além de um projeto em si, a viabilidade da irrigação daquela propriedade e de uma busca de outorga, né? Que mais vocês conseguem viabilizar para esse pecuarista de corte ou de leite ou o próprio agricultor introduzir sistemas irrigados na sua propriedade? Isso, uma parte do nosso trabalho é consultoria, né? Que nós oferecemos esse trabalho para os agricultores. A outra parte vem a Agromakers. A Agromakers é uma startup que nós iniciamos na Exalctec, dentro da Exalc, em Piracicaba. Legal. E o objetivo dessa empresa, Mauro, é nós automatizarmos o sistema de irrigação. Então, hoje nós temos um sistema, né, que é totalmente integrado aos smartphones, computador e assim por diante. Então, eu tenho o meu sistema de irrigação implantado. Ele monitora o dia a dia e nós conseguimos controlar irrigação e fertirrigação da onde nós estivermos, desde que a gente tenha acesso à internet. Então, a gente consegue controlar e manejar a irrigação pelo smartphone e isso dá uma acessibilidade muito grande, né? Porque o produtor ele pode estar viajando e consegue manejar o sistema de irrigação, acionar, ligar, controlar, saber quanto tempo ele quer que irrigue cada setor. Pelo celular, ele aciona um pivô central ao funcionamento, a intensidade de vazão, a colocar uma irrigação ali para ir junto com a água, tudo pelo celular, onde ele estiver. Pelo celular, da onde tecnologia. Ele estiver. E outro ponto, ele consegue ainda controlar quanto de nutrientes, né? Qual é a fertirrigação que vai ser aplicada. Então, a Agromakers, ela faz exatamente isso. E um ponto muito importante é o seguinte, nós estávamos conversando inicialmente sobre um projeto, como a gente faz um projeto de irrigação. Outro ponto é quando é que o produtor ele vai acionar o sistema de irrigação, porque ele tem épocas em que ocorrem chuvas, e à medida que vai secando, ele vai aumentando, acionando o sistema de irrigação e aumentando a intensidade da aplicação de água. Então, isso é muito importante que esses sensores que nós instalamos na área, a gente monitora quando e quanto irrigar. E isso evita que o produtor ele tenha desperdício de água, porque é importante, eu sempre falo o seguinte, é importante irrigar, mas irrigar em excesso, Mauro, é prejudicial à planta. Então, nós temos que ter o produtor tem que tomar muito cuidado em relação ao manejo. Dosagem correta. A estratégia de irrigação. Tem que aplicar o volume de água, né, realmente necessário para a planta. Eu cansei de ver produtores em que o maior sonho, né, era ter um sistema irrigado. E aí ele instala a irrigação e o próprio dono, quando ele fazia visitas na área, o equipamento estava desligado, ele falou assim, mas como o equipamento está desligado? E aí entrava, então, esse nosso trabalho, que realmente a gente entra com informações técnicas para auxiliar o produtor na tomada dessa decisão. Outro ponto estratégico muito interessante, Mauro, um detalhe sobre o sistema de irrigação, normalmente os sistemas de irrigação são elétricos. E energia é cara. A energia é cara. E tem um detalhe, que poucas áreas no Brasil são subsidiadas. E uma dessas áreas subsidiadas é tarifa de energia para produtor rural e irrigante, que ele tem um desconto de 70% na tarifa de energia quando o equipamento ele opera das 9 da noite às 6 horas da manhã. Ou seja, se um equipamento de irrigação ele custar R$100 para operar durante o dia, ele vai pagar só R$30 por hora para operar à noite. E a eficácia é a mesma. A eficácia é a mesma ou até melhor, porque à noite a gente não tem evaporação da água. Exatamente, diferente do dia. Meio-dia vai estar aquela evaporação danada, né? O sol. Exatamente, a eficiência da aplicação de água ela aumenta. Entendi. Então, nas áreas irrigadas, a gente tem que ter a estratégia de adotar a irrigação no período noturno. E aí, então, vem em contrapartida, né, a automação.
Por quê? Porque ligar para o funcionário, né? Para o funcionário ele sair da casa dele e ir até o sistema de irrigação e ter que acionar o equipamento, tem um custo, tem uma série de custos relacionados a isso. E hoje em dia, com a automação que nós adotamos, nós conseguimos fazer tudo isso pelo celular. Então a gente, do conforto do nosso lar, assistindo o jornal, a gente consegue acionar o sistema de irrigação e ele aplica o volume de água. E se caso vier uma frente fria e vier uma chuva, o equipamento também, ou ele desliga, né, conforme a intensidade da chuva, ou ele pode, em caso de pivô, ele aumenta a velocidade para aplicar a diferença. Então, vamos imaginar que eu dimensionei para irrigar 15 milímetros e choveu 7 milímetros, o pivô ele acelera, né, para complementar mais 7 milímetros e toda a área ser irrigada de forma uniforme. Então, tem uma série de tecnologias hoje em dia que nós adotamos e ensinamos o produtor a utilizar para colher os melhores frutos da irrigação. Uma inteligência artificial, né? A gente está chegando na inteligência artificial, a gente já está indo. A Agromakers, inclusive, é um dos papéis dela, utilizar a inteligência artificial para a gente otimizar a irrigação. Leandro, a gente tem muitos problemas nos nossos pastos, com pragas, doenças e a infestação de plantas daninhas nas áreas de gramíneas. Sistemas irrigados podem amenizar esse tipo de problema que a gente enfrenta todos os dias nos nossos pastos? Olha, Mauro, as ervas daninhas elas têm um hábito de crescimento mais lento do que o pasto. Quando eu adubo, fertirrigo e conduzo o pasto de forma correta, conforme as corretas condições agronômicas, a utilização dessas tecnologias, a gente consegue minimizar as condições para as ervas daninhas crescerem, né? Outro ponto importante das ervas daninhas é que ela compete por água com as gramíneas, né? Então, quando nós temos... Água e nutrientes, né? Água e nutrientes, exatamente. Então, quando nós temos a irrigação de pastagem, nós conseguimos equilibrar o sistema, né? Partindo da premissa que está tudo em equilíbrio, tudo bem dimensionado, a fertilidade, a correção do solo, aí as condições de crescimento das gramíneas tropicais, por hábito de crescimento, ela praticamente sufoca as ervas daninhas e faz o manejo, o controle das ervas daninhas. E as pragas e doenças? Pragas e doenças, a braquiária é uma importante ferramenta que os agricultores estão adotando na integração lavoura-pecuária para minimizar praga e doença, né? Então, hoje em dia, a gente praticamente, em áreas irrigadas, tá se tornando obrigatória a inserção da gramínea. Então, ela serve como uma rotação de culturas e, com isso, essa rotação, ela ajuda, né, na diminuição de pragas e doenças. Então, é uma técnica muito utilizada hoje em dia pelos produtores rurais. Bom, o custo ainda, para mim, na minha opinião, ainda é o principal entrave para eu implantar ou não um sistema de irrigação na minha fazenda. Como é que funciona esse custo? Quanto custa? Existe financiamento para isso? Vocês pleiteiam esse tipo de financiamento? Como é que é? Sim, vamos lá. O custo, Mauro, primeiro a gente faz um correto dimensionamento do sistema de irrigação. Aí você vai projetar os ganhos. Os ganhos. Okay. A gente faz uma análise histórica da área, dimensiona o equipamento de irrigação. Em função disso, nós pedimos outorga, pedimos energia e gera um orçamento do sistema de irrigação que a gente orça com várias empresas. A empresa que o produtor ele optar, né? Hoje em dia nós temos uma série de linhas que ajudam o produtor na aquisição. Linhas de financiamento. Linhas de financiamento. Então, o Moderinfra, por exemplo, é uma linha do BNDES, que a maior parte dos bancos que financiam o agro tem essa linha,
E, se eu não me engano, hoje tem algumas oscilações na taxa de juros. Se eu não falar a taxa de juros mais atual, por favor, procurem seu agente financeiro, porque também isso tem uma variação de agente financeiro para agente financeiro, mas está em torno de 10,75% ao ano, a taxa de juros. Então, nós temos uma série de linhas de financiamento. Importante é que essa linha do Moder Infra tem 2 anos de carência e até 10 anos para pagar. Então, conforme o perfil do agricultor, do pecuarista, ele se encaixa e o banco classifica e faz o projeto do financiamento. E essas áreas exigem que o produtor ele dê como garantia a terra, tá? Uhum. Mas é normal, né? A gente mesmo tem financiamento de imóvel, que a gente mora lá, beira 10% ao ano. Você Isso. está falando 10,75, praticamente ali E a gente dá o próprio imóvel como garantia, não foge muito a essa regra, né? Mas você não falou do custo ainda. Vamos lá, agora para o custo. Vamos lá. O custo, como o sistema de irrigação ele é dimensionado conforme a propriedade, né? Ele varia, tem uma variação conforme desnível da água em relação à área irrigada, distância, assim por diante. Hoje em dia, se é poço, se é água superficial, ou se é água de rio e córrego. Investimento em reservatório, ou hoje em dia a gente está fazendo bastante os piscinões com geomembrana, tudo isso entra no custo, né? Mas pela nossa experiência, a variação do custo está em torno de 15 a 25 mil reais por hectare. 20 mil de média, vamos dizer assim. Em média, 20 mil reais. Tá. Já com todo o sistema implantado, obras civis e a implantação da rede de energia. Em média, porque isso pode variar, né, conforme as características da propriedade. Vamos fazer conta. Eu gosto de fazer conta. Atenção, você, pecuarista, que está aí nos ouvindo agora, né, em mais esse podcast bastante legal aí, ó, que está tratando sobre os custos e as viabilidades e as vantagens dos sistemas de pastejo irrigado aqui no Brasil. Bom, está falando aí em torno de 20 mil reais por hectare, o gasto que o investimento que você vai fazer para implantar aí um sistema de irrigação, principalmente por aspersão aí na sua propriedade, né? Quanto que eu colheria em arroba por hectare ao ano, gastando 20 mil conto por hectare? Aí que você vai me convencer ou não a saber se esse trem é bom ou não para o pecuarista, Leandro. Com certeza. Mauro, respondendo de forma direta, hoje em dia as áreas irrigadas que nós trabalhamos, nós temos uma produção média variando de 80 a 100 arrobas por hectare. 100 arrobas por hectare. Isso. A gente tem uma média aí de cerca de 10, é isso? Isso. A produção brasileira, a média, varia entre 6 a 10 arrobas por hectare ano. Quando nós trabalhamos com irrigação, a gente aumenta para 100, aumenta em 10 vezes praticamente. Em relação a custo, 20 mil reais é um investimento muito alto, concordo plenamente. Mas o equipamento de irrigação, desde que ele seja muito bem instalado, ele tem uma vida útil acima de 20 anos. Quando comecei a trabalhar, né, os primeiros equipamentos que eu instalei, agora que nós estamos começando o redimensionamento ou a reforma dos equipamentos. Até porque a tecnologia já é outra, né? É mais eficiente, mais econômico, essas coisas todas, talvez até mais barato, enfim. Com certeza houve todas essas evoluções tecnológicas, mas os equipamentos, por isso que é muito importante que seja dimensionado da forma correta. Então, Mauro, o que a gente faz? Para precificar irrigação, na irrigação, nós utilizamos um termo que é o custo do milímetro irrigado. Então, o custo do milímetro irrigado das nossas áreas estão variando, sempre falando em áreas acionadas por eletricidade, né? De R$ 2 a R$ 3 o milímetro irrigado. Então, vamos falar da região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso. Nós temos uma evapotranspiração, a necessidade de irrigação, em torno de 600 milímetros por ano. Então, 600 milímetros por ano vezes R$ 2 o milímetro, a gente vai ter um custo fixo e variável do sistema de irrigação de R$ 1.200, certo? 600 milímetros, R$ 2 o milímetro, R$ 1.200.
R$ 1.200 dividido por R$ 300, que hoje em dia a gente tem um valor médio da arroba, considerando, para arredondar as contas, em torno de 4 arrobas por hectare ano é o custo do sistema de irrigação. Levando em consideração que esse custo já está considerado os valores fixos e os valores variáveis. O que é custo fixo? Basicamente, uma maior porcentagem é a depreciação do equipamento. Então, um equipamento que custa R$ 20 mil, pessoal. esse é variável. Variável. Então, o custo fixo é depreciação do equipamento. R$ 20 mil dividido por 10 a 15 anos, que a gente leva em consideração a depreciação do equipamento, né? A gente leva em consideração esse custo. Outro ponto que são os custos variáveis, são os custos, principalmente os 70% do custo é energia elétrica. Então, considerando esses dois valores, nós temos um custo de 2 milímetros irrigado, e aí, irrigando 600 milímetros, em média, né, nós vamos ter um custo de 4 arrobas por hectare ano. E ganhando 100. Ganhando 100. Então, sobra 96, certo? Então, isso pro produtor rural, eu tenho alguns custos aqui, a gente faz, depois nós vamos falar um pouquinho sobre... Depois de implantação tem a questão de manutenção, né? A manutenção, pivô central, principalmente pivô central, o sistema de irrigação, lógico que tem uma manutenção, né, preventiva que tem que ser realizada, mas o custo é muito baixo, Mauro. Trabalhei já em fazendas que a gente tinha 30 pivôs, colhedor e assim por diante. O equipamento que dava menos trabalho para a gente era o equipamento de irrigação. São manutenções básicas, elétricas, substituição de sensores, contatores, troca de óleo, calibração de pneu e assim por diante. Como a gente faz com um carro, com um trator, que é normal. Mas desde que o equipamento esteja bem dimensionado e seja bem instalado, essas manutenções elas são relativamente baixas. 70% do custo variável é energia elétrica, basicamente. Entendo. Então, por isso é importante também de ter um equipamento bem dimensionado, né, conforme a área e eficiente. Eu tenho algumas perguntas e algumas curiosidades a mais aí. Por exemplo, quais são as áreas do Brasil, as regiões onde mais concentram pivôs centrais aqui no Brasil, as que menos concentram? Isso cabe para pequeno e médio pecuarista também? Mauro, vamos lá, vamos responder de trás para frente. Eu costumo apresentar uma tabela quando nós falamos um pouco sobre irrigação de pastagem, que para áreas até 20, 30 hectares, a gente utiliza a irrigação por aspersão fixa, que são os aspersores. Para áreas acima de 30 hectares, é viável instalar o pivô central. E o pivô central, a gente tem pivôs centrais instalados no Brasil até 500 hectares, né? Então, uma área... Um pivô irrigando 500 hectares. Nossa Senhora. Porque a média é de 100 hectares, mais ou menos, né? Aquela coisa mais antiga, né? Os pivôs, mais tradicional, assim, vamos dizer assim. Hoje em dia, os pivôs... Porque aí é aquele negócio, tem que ter área, tem que ter volume de água, tem que ter energia, né? E tem que ter porva também, né? Tem que ter o valor compatível com o investimento. Tem dinheiro. Porque para um pivô de 100 hectares, nós estamos falando aí num investimento de aproximadamente 2 milhões de reais. Hoje em dia, nós temos equipamentos, em média, quando a área permite, instalando pivôs de até 200 hectares, 250 hectares, é um número legal. Porte e custo, porque o pivô, quanto maior o equipamento, por ele ser circular, quanto maior ele menor é o custo de investimento inicialmente pelo equipamento. Vamos lá, vou traduzir isso. A área do círculo varia conforme o raio, né? Então, a primeira torre que tem lá 60 metros, ela irriga uma área de 0,8 hectares. Num pivô de 100 hectares, a 10ª torre, ela vai irrigar uma área de 15 hectares. O custo da primeira torre e da última torre, ela é em torno de uns 80 mil reais. Então, a primeira torre, você gasta 80 e irriga 1 hectare. A última, você gasta 80 também. Irriga 15 hectares. Então, conforme a gente vai aumentando o porte do equipamento, a gente vai diluindo, né,
o valor investido pelo sistema de irrigação. Por isso que a gente inicia as áreas irrigadas por pivô central com 30 hectares. Menos do que isso, o custo fica elevado e a gente tem que fazer uma análise de caso a caso para ver se é interessante ou não, ou se a gente recomenda a irrigação por aspersão. Bom, uma vez, então, instalado o sistema de irrigação, aí, então, a gente tem uma ferramenta, né, que serve para o produtor, que tem uma longevidade, né, acima de 15 a 20 anos, que o produtor pode usufruir dessa tecnologia e tem uma receita, um ganho, um benefício muito grande. E outra coisa, uma vez ele investido no pivô central, ele pode, em momentos, fazer... ele tem várias características de pecuaristas, né? Tem vários cenários. Tem o cenário que o produtor ele é basicamente exclusivo em grãos, e ele usa a braquiária para fazer a rotação de cultura, que é a integração lavoura-pecuária. Em contrapartida, nós temos os pecuaristas que investem em pivô, que ele tem uma propriedade, que ele tem problema de diminuição de produtividade conforme a seca na época do inverno, ele usa o pivô, né, para aumentar o suporte da fazenda. Já se houver necessidade de alterar a característica, o produtor ele simplesmente gradeia a área e investe e planta o milho. Então, se tiver o capim, ele desseca o capim, planta milho, planta soja e assim por diante. Da mesma forma, é o contrário. Então, o sistema irrigado, através de pivô central, quando o produtor ele adota essa ferramenta, ele tem uma versatilidade muito grande no manejo da propriedade e que ele pode adotar e manejar, né, conforme são as necessidades que ele tem, conforme o ano. Você não me falou das regiões. Isso, das regiões. Muito importante esse ponto, Mauro. Que como o Brasil, a gente tem vários biomas, né? Região sul tem potencial de irrigação? Tem potencial de irrigação. Onde? Ali nos Pampas, por exemplo? Nos Pampas, Gaúcho. Região das Missões ali. Paraná, a gente tem projetos. Sul Paraná mais pro oeste, né? Oeste, região tem uma grande concentração de irrigação. Um centro que planta muita batata. Me fugiu o nome da cidade dos... No oeste, Paraná, da região do Paraná. Fugiu o nome, mas vamos lá. Maringá. Para baixo de Maringá, que planta batata, Cascavel. Para cima um pouquinho. Mas vamos lá. Aquela região, aquela macro região ali, a gente conhece aquela região. Isso, uma região que é uma região um pouco mais fria, né? Que a irrigação, ela dá excelentes resultados, porém, Mauro, nessas áreas, é importante a gente escolher muito bem o capim. Porque quando a gente vai para os capins, ou braquiária, ou pânico, esses gêneros de capim, eles têm a tendência de diminuir bastante a produtividade durante o período do inverno. Então, a gente recomenda utilizar o Tifto 85, por exemplo, que ele é um capim mais adaptado para essas regiões frias. O Tifto 85 usa muito para fazer feno. Aliás, é considerado um dos melhores fenos do Brasil, essa região do Paraná, Campo Mourão, isso, aquela região ali. E um pouco para baixo que tem bastante. Eles produzem bastante ali feno e é considerado um dos melhores fenos do Brasil, né? Isso. E quando a gente irriga, o potencial produtivo ele aumenta muito. Vamos para o Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul como um todo, que nós temos pecuária, agricultura e uma seca intensa, e as temperaturas, elas já sobe um pouco. Você pega a região de Dourados ali no centro lá, terra boa. Muito boa. Porém, quando faz calor, 50 graus. Quando faz frio, geada. E nesses últimos 2, 3 anos, eles tiveram uma queda de produtividade, inclusive na soja plantada no verão. Verdade. Muito intensa. Então, menos quem tinha pivô central, né? Tem um cliente lá em Ponta Porã que está investindo numa área de 1.400 hectares. Olha. São 7 pivôs acima de 200 hectares. Vai ficar uma área muito,
muito boa, inclusive ele faz integração lavoura-pecuária, é o caso que a gente está falando agora. Agora, quando a gente sobe um pouco mais, Campanário ali Mauro, que você está falando? Região da é, Fazenda Campanário, Carapó, Ponta Porã, aquela região ali. Ponta Porã, a fazenda, nesse caso, é a fazenda Santa Virgínia. Ah, Santa Virgínia, poxa vida, conheço. É. Você sabe que a Fazenda Santa Virgínia é a primeira fazenda carne em carbono neutro do Brasil. Olha só que maravilha. É a primeira fazenda Essa eu não carne, sabia. conheço, Fazenda Santa Virgínia lá. Coisa mais Aliás, esse linda. pessoal tudo, né? É impressionante como você pega hoje fazendas, você conhece muitas fazendas, Leandro, tem umas que avançaram milhões de quilômetros-luz em relação a outros, né? Sim. Pega uma fazenda dessa daquela região, quem quer imaginar Não, que aquele cerradão, região de erva mate, isso. hoje, né? É. Hoje estaria produzindo aí com grãos, carne, leite, altíssima produtividade, né? Aproveitando o gancho, Mauro, quando a gente sobe, vai lá para o oeste baiano, por exemplo. Luiz Eduardo, Barreiras, ou descendo um pouquinho ali. mais, saindo ali de Rosário, indo para Correntina. Eram regiões que o custo das áreas era muito baixos, né? E praticamente não tinha tecnologia nenhuma. Gauchada comprou tudo ali, né? Comprou tudo e tá virando... Desmatou lá, assim, óbvio, dentro da lei. Exatamente. E fez aquilo produzir como se... Áreas... Parabéns aos gaúchos produtores de alimentos. Tem um cliente nosso que está investindo num projeto de irrigação lá, que perfura poços de 500 metros cúbicos por hora, explorando o aquífero Urucuia, e está irrigando uma área de 26 mil hectares. Nossa Senhora, já temos fazendeiro hoje produzindo em 26 mil hectares. Área própria. Nossa Senhora. Que maravilha, hein? Então, para a gente entender que a diversificação, quando nós pensamos em agricultura irrigada, é muito grande. E outra coisa, de novo, quando nós temos a agricultura irrigada, o produtor ele pode investir com segurança. Por quê? Porque ele vai ter realmente a certeza que o que ele está investindo lá, ele não vai ter perda por seca. Então, ele consegue colher tudo que ele está investindo. Essa área, Mauro, eles estão transformando ela, e a área, depois que é feito o investimento em irrigação, a implantação dos poços, dos reservatórios, dos pivôs, elas passam a valer cerca de 1.000 sacos de soja por hectare. Então, é uma agregação... Hipervaloriza o preço da propriedade, da né? propriedade. Ele tem uma valorização, a área que é irrigada tem uma valorização imobiliária também, que a gente não falou nada disso, mas uma valorização imobiliária ela é muito grande. De quanto, mais ou menos? Olha, Mauro, para as áreas irrigadas chega a dobrar, ou às vezes até mais do que isso, dependendo da região. Quando a gente sobe um pouco mais lá para o Nordeste, tem regiões que um caso de um produtor que eu estava na semana passada também, na Bahia, as propriedades têm um custo em torno de R$5.000 por hectare, né? Que é uma caatinga praticamente que chove 600 milímetros por ano. E lá também eles têm a presença do aquífero Urucuia, que eles perfuram os poços, instalam a irrigação e passa a valer uma fortuna, que tem ou vai para pecuária com agricultura irrigada ou fruticultura irrigada. Então, com isso ele tem uma valorização imobiliária e, de novo, aumenta as opções que ele tem para implantar na propriedade. Lembrei agora que eu fui visitar uma região ali no extremo oeste pernambucano, mas no coração do sertão do Brasil, ali na cidade de Floresta, que inclusive foi Luiz Gonzaga nasceu naquela região, ele nasceu num distrito de Floresta, tem até aquela música dele, Floresta do Navio, corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai desaguar no São Francisco, passa o rio Pajeú e o São Francisco está ali do lado, e eu conheci um pecuarista ali, um produtor, que ele puxou por aspersão, mas aspersão aquela de jorrar, não é de jogar água no chão que nem o pivô central. E ele foi plantar capim para produzir feno, para vender para os caras que gostam de cavalo para vaquejada.
O cara virou um dos caras mais ricos da região, você É. acredita? Ele pegou água do São Francisco. É. Olha que legal. É a diversificação que a agricultura irrigada, ela provém, né? E, da mesma forma, aquela região é uma região, eu uso um termo que é o deságio da arroba do boi, porque quando entra uma seca muito intensa, o produtor ou ele vende ou o gado vai morrer, porque não tem comida naquela caatinga, principalmente quando ele não tem. Quando a seca é muito E se o intensa. cara tem pasto, vai pagar uma mixaria Se ele tem no gado do pasto, outro que não tem pasto, né? exatamente, Aí a Mauro. estratégia. Então, assim, quando ele tem, e nem precisa engordar muito, né? Porque só dele comprar os animais estrategicamente por um preço mais baixo e ele mantém esses animais, ele consegue agregar e depois no horário, como o pecuarista fala, né? Depois que alisou o pelo, aí ele vende os animais com um valor agregado muito grande. E aí ele tem uma oportunidade, né? São casos de oportunidade, mas ele consegue ter uma agregação de valor. Mas é importante, você viu que a gente conversou, né? Falamos do Sul, falamos do Centro-Oeste, São Paulo Mato também. Grosso, esse gigante em carne e grãos. Mato Grosso também é o Mato Grossão. A gente pega Sinop, Sorriso, Lucas, Cláudia, Vera, toda aquela região de alta produção e produtividade. E qual é a grande dor que o produtor tem nessa região? É a seca intensa de praticamente 6 meses, a entre safra. Então, quando ele tem uma área irrigada, uma porcentagem da área irrigada, uma porcentagem... Tem potencial de irrigação nessa região que você está falando? Com certeza, são áreas que a gente tem aquíferos muito bons, né? Rios muito bons, e hoje os grandes projetos eles estão concentrados nessa região do Mato Grosso e na região do Oeste Baiano, que são pivôs acima de 200 hectares que vão atender essas demandas que a gente já comentou. Então, são regiões que a gente mostrou o potencial e como a gente pode adotar a agricultura irrigada, a pastagem irrigada, de forma muito assertiva, né? Que o produtor ele consegue ter um resultado muito interessante na adoção dessa tecnologia. Nessa retinha final da nossa prosa, muito bacana, e falando sobre as vantagens e os custos dos sistemas de irrigação de pastagens no Brasil, eu te pergunto, Leandro, a irrigação de pastos no nosso país, então, já é uma realidade e não uma tendência apenas. 20 anos atrás, Mauro, quando eu estava me formando lá na Exalc, eu participei do projeto liderado pelo professor Moacir Corsi. Grande professor Moacir Corsi, o pai do plantio direto, dos sistemas integrados, da irrigação também, adubação. Grande Moacir começar Corsi. A falar do currículo dele, vai embora, né? Mas a gente teve a oportunidade de trabalhar com o professor Moacir Corsi no projeto de irrigação de pastagem. Foi um dos primeiros projetos que foram implantados no Brasil, né? Usando essas tecnologias mais modernas. E a partir daí a irrigação de pastagem ela só cresceu e cada vez mais ela não é um potencial, é uma realidade do produtor. Quando o produtor ele adota essa tecnologia, ele consegue ter uma agregação de valor muito interessante para a propriedade dele. E nunca se esqueça, pessoal, você que está acompanhando esse nosso podcast sobre o potencial e as inúmeras vantagens desse sistema, dessa tecnologia que a gente está te apresentando. A gente irriga 5 milhões de hectares. 8 milhões. Podendo chegar a 55 milhões de hectares. Você vê o tamanho do potencial. Dá para crescer 7 que ainda vezes. Temos. E no caso da pecuária, a gente pode produzir até 100 arrobas por hectare ao ano. Isso. E nunca mais vai existir entre safra, nunca mais o veranico vai te pegar de calça curta, porque esse sistema ele não vai deixar que isso aconteça. E a gente precisa alimentar tantas bocas, né? População crescendo, vivendo mais e precisando comer. Isso não é o Brasil para dar de comer esse povo todo, vai ser complicado, né, e se você Leandro? me permitir, Mauro, eu faço um complemento ainda, porque quando nós fazemos um investimento na propriedade e agrega valor como área irrigada, ela dá condições para o produtor não entrar nas áreas, né? Eu falo que a agricultura irrigada
ela não é contra o meio ambiente, muito pelo contrário, ela dá condições para que o produtor rural evite desmatar mais área e ocupar mais área sem tecnologia. Então, quando o produtor rural, nós comentamos aí de várias regiões aqui do Brasil que existe aplicação da agricultura irrigada, e de novo, quando ele adota essa tecnologia, serve também para preservar o meio ambiente. Tem isso que nem falamos, né? Com certeza. Irrigar pasto, irrigar cultura, hoje, é sinônimo de respeito, né, ao ser humano, respeito ao meio ambiente e longevidade da nossa espécie, né, doutor Leandro? Ah, com certeza, com certeza. E outra coisa, né, Mauro? Tudo E em dinheiro no equilíbrio. bolso. Porque Isso que é uma- tudo leva. E dinheiro no bolso, é mais dinheiro Com no seu certeza. bolso. Enfim. E aí o produtor e a gente junta todos, tudo, inclusive dá maior rentabilidade para o produtor rural. Então, realmente, essa é uma característica da agricultura brasileira que permite, né, que o produtor, utilizando tecnologia, ele consiga ter um desfrute muito grande da propriedade dele. Para o cara que tem 1 hectare, para o cara que tem 100 mil hectares, a irrigação vai. Com certeza. Maravilha. Eu conversei hoje, pessoal, com o Dr. Leandro, ele que é um grande especialista, estuda há pelo menos 20 anos, né? Ou mais. Tá bom, 20 não precisa anos falar já. mais. Os sistemas irrigados do Brasil. O Leandro Fellet é CEO da empresa Agromakers, exalquiano da Exalc, mestre e doutor no tema. Mais detalhes você busca lá. Tem um site de vocês? Sim, temos o site. Conta um pouco mais. O pessoal estudar um pouco a importância dos sistemas irrigados. Da minha empresa é www.agromakers.com.br. Tá. E outro ponto importante, Mauro, é que a gente, a partir de julho, nós estamos montando, né, com um grupo muito forte da Exalc, que é o curso, né, de irrigação de pastagens, que está disponível na FEALC, que é a Fundação Luiz de Queiroz. Entrem aí, www.fealc.org.br, que lá tem todas as informações do curso, que a gente aprofunda mais Que legal. nessa tecnologia e mostramos para os alunos, né, estudamos cases e assim por diante. Maravilha. Obrigado. Mas, Mauro, por essa prosa muito boa e bastante produtiva. Obrigado. Muito obrigado pela atenção e conte com a nossa colaboração. A gente que agradece. É isso aí, pessoal. Até o próximo podcast do Giro do Boi. Tchau, tchau.